Temos um momento muito grave no Brasil. Todos estão percebendo a seriedade da crise, com milhares, milhões de pessoas desempregadas, a situação da saúde pública, da segurança, todos os serviços públicos sendo precarizados, há um déficit público, prefeituras, governo do estado atrasando pagamentos. E é claro que é preciso uma atitude firme para melhorar o nosso país, para colocar o nosso país no caminho certo. E eu tenho tido atitude séria aqui na Câmara para acompanhar todos os debates, em especial a reforma da Previdência. No entanto, tem pessoas que insistem em espalhar mentiras. A reforma da Previdência é um assunto que eu tratei e continuo tratando com muita responsabilidade. Primeiro, fui um dos primeiros deputados a dizer que não poderíamos aprovar uma reforma da maneira que ela foi apresentada, tirando direitos de trabalhadores, criando dificuldades nas áreas sociais, com a pessoa portadora de deficiência, com o trabalhador rural, mas ao mesmo tempo disse que o assunto precisava de ser enfrentado. E aí eu apresentei ao Tribunal de Contas uma solicitação de uma auditoria para ver qual é a realidade, se tem déficit ou se não tem déficit. Porque de um lado o governo diz que tem déficit, do outro lado os sindicatos dizem que não tem déficit. É preciso saber a verdade. Nós não podemos tratar um assunto sério como esse só na base do boato, como tem acontecido inclusive nas redes sociais. Tem muita gente séria usando as redes sociais, mas tem gente que usa com o propósito apenas de agredir ou de mentir, ou com interesse de natureza político-partidária. Isso faz parte do ambiente democrático, mas tem coisas que prejudicam. A mentira, por exemplo, tentarem prejudicar a imagem de quem quer que seja. E no meu caso, com frequência, saem espalhando por aí que eu estou a favor da reforma da Previdência, que eu estou me posicionando contra os trabalhadores. Uma mentira deslavada, algo que não tem o menor fundamento, porque desde o primeiro momento eu disse que nós precisaríamos de estudar o assunto com responsabilidade. Afinal de contas, primeiro, não permitir que se retire direitos dos trabalhadores e de quem mais precisa, especialmente aquelas pessoas que mais sofrem, seja uma pessoa com deficiência, seja um idoso de baixa renda, um trabalhador da economia familiar, no meio rural, aquele que vive ali na roça produzindo alimento. Eu vim do meio rural, sei que luta é enfrentada no dia a dia pelo trabalhador rural. Portanto, desde o início eu disse isso. Mas ao mesmo tempo, nós temos que ter responsabilidade com o futuro. Se estão dizendo que tem um grande déficit e que corre o risco de daqui a pouco não ter como pagar a aposentadoria, nós precisamos de conhecer esses números. Por isso eu pedi a auditoria do Tribunal de Contas, para nós sabermos a realidade. E se de fato houver déficit, nós temos que cortar de quem tem aposentadoria milionária. Nós temos que estabelecer que ninguém pode ter privilégio, a começar pelos deputados. Eu, por exemplo, vou me aposentar pelo INSS. Eu já pago o INSS há mais de 30 anos. Já fiz 60 anos, não sou aposentado e pago uma previdência privada. Eu não sou contribuinte aqui na Câmara e não vou me aposentar pela Câmara Federal. Mas espalham por aí que todos os deputados federais vão se aposentar pela Câmara. É mentira. Eu não vou me aposentar pela Câmara. E olha que eu não decidi isso agora, não. Quando eu cheguei aqui na Câmara, no primeiro mandato, eu já estou no segundo, eu decidi que eu não iria optar por aposentadoria na Câmara. E continuei pagando o meu INSS. Pago todo mês. Pago como autônomo, como médico veterinário que eu sou. E vou me aposentar pelo INSS, como todo trabalhador. E eu, como outros que também posso fazer sim uma previdência privada, complementar. Isso é um direito que qualquer cidadão tem. E é claro que nós não podemos permitir que a Previdência fique pagando aposentadoria milionária de deputado, de juiz, de funcionário marajá e sacrifique o trabalhador. Portanto, a minha opinião sempre foi clara: defender o interesse dos trabalhadores e preservar a Previdência Pública. Se tem gente devendo a Previdência, não importa se é pequeno ou se é uma grande empresa, tem que cobrar, tem que executar, tem que penhorar bens e garantir que o dinheiro que é da Previdência vá para a Previdência. Se tem gente sonegando ou fazendo corrupção, tem que punir e, ao mesmo tempo, preservar o direito dos aposentados.
É essa a minha opinião sobre esse assunto. E vou continuar tratando com responsabilidade. Não acho que a melhor solução é varrer para debaixo do tapete, é dizer, não vamos falar em previdência. E depois, às vezes, sermos surpreendidos no futuro com uma situação de calamidade, de não ter dinheiro para pagar os aposentados. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro. A notícia que todos já acompanham é que no Rio há vários meses os aposentados estão com salário atrasado, não receberam nem o 13º salário. Os aposentados do governo do estado do Rio de Janeiro, que tem uma previdência própria da área pública do estado e quebrou porque não tiveram os devidos cuidados. Provavelmente teve corrupção, teve desvio de dinheiro. Nós não podemos deixar isso acontecer na Previdência Geral e nem na Previdência Pública Federal. É essa a minha preocupação, defender os direitos dos trabalhadores e fortalecer a Previdência, porque ela não é só para hoje, ela é principalmente para o futuro de todos nós.